Boa noite, pessoal. Léo Santamaria na área com vocês aí hoje para a gente falar sobre ações. Então, a gente vai passar aqui um pouco, vamos falar um pouco aqui sobre o Sunofia, que é o nosso fundo de investimento em ações aqui da Suno Asset. Vamos falar um pouco também sobre mercado. Então, assim, a gente vai dar uma passada um pouco no panorama aqui em 2022, o que aconteceu no mercado de ações. E eu também vou projetar a lâmina aqui do Sunofia para poder falar como isso se relacionou com o fundo e também mostrar um pouco do desempenho do próprio fundo no ano passado, né? Então, acho que essa é mais uma das iniciativas que a Suno Asset tem de levar transparência para o cotista. Então, você que tem posição no Sunofia, né, é um cotista nosso, é um investidor, ou tem vontade, né, de se tornar aqui, enfim, é uma baita oportunidade para a gente poder conversar e trocar esse papo aí, bater esse papo para falar sobre mercado, sobre ações e sobre o próprio fundo. E como vocês viram também, aqui no título da live, a gente também vai falar um pouquinho sobre ativos, sobre ações. Então, vamos falar sobre Banco do Brasil, sobre Petro e sobre PetroRio, Prio 3. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre duas estatais, até um assunto polêmico, né, quando a gente fala hoje sobre esses dois ativos, principalmente no que tange aí uma nova política, né, um novo governo que a gente vai ter no país. Então, tem bastante coisa para a gente falar aí sobre esses dois ativos e também sobre a PetroRio, que é uma petroleira júnior que tem crescido bastante nos últimos anos. Enfim, é uma empresa de destaque aí na Bolsa recentemente. Pessoal, convido vocês a deixarem aqui de onde vocês estão ouvindo a gente. Então, pode deixar aqui nos comentários de que cidade, ou de que estado, ou até, de repente, de que país você é. Enfim, pode ir colocando aqui para a gente conhecer também um pouco da nossa audiência, dos nossos telespectadores. Aí eu vou pinando na tela aqui. E convido vocês também a deixarem comentários. Então, se vocês têm dúvidas sobre o mercado, sobre esses ativos, ou até sobre o próprio Sunofia, pode ir mandando aqui que eu também vou colocando na tela e a gente vai matando essas dúvidas. Beleza? Então, o Thiago já mandou aqui o primeiro comentário, falou: boa noite, mestre. Boa noite, Thiago, tudo certo? Prazer. Ele está falando de Santo André, São Paulo, aqui no ABC. Legal, boa noite, viu, Thiago? Então, podem ir mandando aí, tá, pessoal? De que cidade vocês estão ouvindo a gente, de que estado, enfim, ou até de outro país. Sempre tem alguém, né, de outro país que acompanha a gente aqui nas lives da Suno. E para você que está chegando agora, qual que é a ideia aqui da live? A gente vai falar um pouco sobre o mercado de ações em 2022. Vamos falar também um pouco sobre o Sunofia, como é que foi o desempenho dele no ano. Então, aqui, mais uma iniciativa nossa aqui da Suno, para poder dar transparência para o nosso cotista e para os investidores, para poder entender como é que está a alocação do fundo, como é que foi o desempenho do fundo no ano. Eu vou projetar aqui na tela. E a gente também vai falar um pouco sobre PetroRio, que é uma empresa produtora, exploradora e produtora de petróleo. Vamos falar também sobre Banco do Brasil, que todo mundo conhece, né? Um dos maiores bancos brasileiros aqui, estatal, assim como a Petrobras, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre esses três ativos aí e passar um pouco da nossa visão que nós aqui na Suno Asset temos desses investimentos, tá? Acho que sem me alongar mais, eu já vou puxar aqui na tela para a gente falar um pouco sobre o Sunofia. Antes, eu só vou dar um panorama, né? Então, onde estávamos, né? Então, o que aconteceu no passado, onde estamos atualmente e para onde vamos no nosso entendimento aqui na Asset, né? Tudo começa lá quando a gente teve a crise do Covid em 2020. Isso gerou nas economias mundiais grande apreensão de uma grande recessão mundial. Por quê? À medida que você restringe a circulação de pessoas, a abertura, né, de comércios, enfim, a própria circulação das pessoas, isso restringe a economia. Houve um temor por parte dos governos e dos bancos centrais pelo mundo que isso pudesse levar a uma grande recessão. E para evitar que isso acontecesse, o que os governos fizeram? Sempre que você tem uma queda na atividade econômica, os bancos centrais eles adotam uma política monetária, uma política fiscal mais expansionista. O que isso significa? Então, você aumenta os gastos do governo, então, por meio, por exemplo, de auxílio emergencial, então você, enfim, você aumenta, digamos, a remuneração das pessoas, então, assim, você aumenta o dinheiro disponível para as pessoas, seja por meio de auxílios, como o auxílio emergencial, ou por meio de uma política monetária, como eu falei. Que o que você faz? Diminui a taxa de juros. Então, quem acompanha viu que em 2021 a gente teve uma taxa de juros que bateu 2%, né? Então, a nossa Selic aqui chegou a valer, né? Chegou a bater 2% ao ano.
que é um nível muito baixo, né? Bem baixo para um país como o Brasil, que tem um juro neutro na casa de 6%, mais ou menos, né? Então isso tudo fez com que o dinheiro na economia se tornasse menos escasso, então você tinha mais dinheiro na mão das pessoas. Com isso, né, a regra básica da economia, isso gera inflação. Isso aconteceu não só no Brasil, como em todo o mundo, tá, pessoal? Isso aconteceu na Europa, aconteceu na Ásia, aconteceu nos Estados Unidos e aconteceu aqui no Brasil e nas outras economias da América Latina. Foi um problema generalizado no mundo inteiro. Então, no mundo inteiro você teve aumento de gastos dos governos, diminuição da taxa de juros e depois aumento da inflação. E, então, foi assim que a gente entrou no ano de 2022, com esses gastos do governo altos, taxas de juros baixas ainda no mundo. Aqui no Brasil a gente começou o ritmo de aceleração, né, de aumento das taxas de juros antes do restante do mundo. Então aqui a gente já entrou um pouquinho a mais, né, um pouquinho na frente do que o restante do mundo, e com uma atividade econômica ainda desacelerada, né? Começando a acelerar à medida que essas políticas fiscais, né, enfim, esse dinheiro na mão das pessoas crescesse. E já no início de 2022, aqui eu já vou até puxar a lâmina que vai ajudar a mostrar o que eu estou falando. Acho que vocês conseguem ver, né? Acho que está pequeno, não sei. Acho que eu pedi, não sei se o pessoal da produção consegue me ajudar aqui, se ele fica maior ou não sei se... Bom, enfim, acho que dá para aumentar, né? Aí, bom, enquanto isso eu já vou falando. Então, no início de 2022, o que aconteceu? À medida que você tem... então, primeiro antes, né? As commodities subiram muito. Então, no primeiro tri de 2022, ali desde janeiro, mais ou menos, até março, a gente teve um rally nas commodities, à medida que a China, ela diminuiu a restrição dela à política de Covid lá no início do ano, né? Depois ela restringiu de novo no decorrer do ano, mas lá no início ela tinha flexibilizado. E a China é a maior importadora de commodities no mundo hoje. E as commodities, elas são um hedge, elas são uma proteção natural contra a inflação, até porque elas são a base de todos os índices inflacionários, né? E por que eu estou falando tudo isso? Então, a gente teve um rally das commodities, então quando a gente teve a inflação acelerando, os investidores, para se proteger da inflação, compraram commodities, né? Era um momento bom de alocação para commodities, era um ponto bom de alocação para esse tipo de investimento. Então isso fez um rally na Bolsa Brasileira, que é muito concentrado em commodities. Então a gente tem, por exemplo, hoje 15% do índice atrelado à Vale, que é uma produtora de minério. A gente tem a Petro, algo como 10%, 12% do índice concentrado na Petro, que é petróleo, enfim, além de outras commodities que a gente também tem no índice, tá? Então, a nossa bolsa, acho que é legal vocês terem isso em mente, ela é muito concentrada, principalmente no segmento financeiro e commodities, tá? O Brasil ele é muito concentrado nesses dois segmentos quando a gente fala do índice Ibovespa. Commodities para cima, o Ibov subiu bastante. Então, acho que é possível até ver ali, ó, naquele primeiro gráfico, acho que já deu um zoom ali, vocês conseguem ver. Esse primeiro gráfico da esquerda fala do retorno. Então, é o retorno do fundo versus o retorno do Ibovespa. Vocês vão ver que ali no começo de 2022, o Ibovespa acaba subindo um pouco mais do que o nosso fundo, tá? Por quê? Justamente porque o Ibov é muito mais concentrado em commodities do que o Sunufia, né? À medida que o ano foi passando, essas commodities foram arrefecendo um pouco, elas ainda estão negociando em níveis altos, tá? Então o minério de ferro hoje deu uma caída, mas enfim, tem projeções de crescimento agora, né, de subida do nível de preços para 2023. O barril do petróleo começou o ano em alta, arrefeceu um pouco em 2022, então essas commodities voltaram um pouco também. E a gente conseguiu manter esse alfa sobre o índice no ano, tá? Então esse gráfico diz isso. Vocês veem que ali no final, principalmente após as eleições, o nosso fundo, o Ibovespa caiu, o nosso fundo caiu um pouquinho mais do que o Ibov, sobretudo por conta das posições internacionais, tá? Então o Ibovespa ele é só Brasil, né? Então ele só tem posições Brasil. Nós também temos algumas posições offshore que a gente fala, né? Então a gente tem alguns BDRs de algumas empresas dos Estados Unidos no fundo para dar diversificação. E a gente tem lá nos Estados Unidos um movimento de queda na bolsa recentemente, à medida que os juros lá nos Estados Unidos estão subindo, tá? Que volta naquilo que eu falei de início. Juros subindo nos Estados Unidos, a bolsa tem caído lá. E então, por conta desse movimento das empresas internacionais, a gente caiu um pouco mais do que o Ibov, mas a gente ainda tem um desempenho ali superior, então a gente ainda entregou alfa, a gente ainda entregou retorno, e na média, né, desde o início, às vezes tem momentos que entrega mais, às vezes um pouco menos, mas o importante é a média, desde o início do fundo, a gente tem entregue um retorno bem legal acima do Ibovespa,
tá? Acima do mercado. Vocês veem que no gráfico da direita tem um pouco da volatilidade, né? Então o nosso fundo, ele normalmente tem uma volatilidade menor ou igual ao índice, então a gente entrega um retorno superior com uma volatilidade com risco igual ou menor, então mostra uma boa alocação, né? Indica uma boa alocação. E ali embaixo tem um pouco da nossa concentração setorial. Então, como nós estamos setorialmente hoje, tá? Acho que essa lâmina vocês vão conseguir conferir também, acho que provavelmente vai ter aqui na descrição da live, ou também nas nossas redes sociais, você também encontra por lá, acho que, enfim, vai aparecer em algum lugar aqui, vocês também conseguem conferir no computador, mas a gente mais alocado hoje, principalmente no segmento financeiro, no segmento de materiais básicos, tá? Então, acho que esse é um pouco do overview do que aconteceu com o Sunufia e com o mercado em 2022, tá, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguns comentários aqui, aí depois a gente já pode ir, vou falar um pouco sobre aqueles ativos de Banco do Brasil, de PetroRio, e se vocês tiverem dúvidas também com relação ao Sunufia, podem ir deixando aqui nos comentários, que eu vou respondendo para vocês, tá? O Rogério falou que está falando de 2 vizinhos, Paraná. Legal, Rogério, valeu aí, hein, pela audiência e pela participação. Muito obrigado. O Jonatas fez uma pergunta legal. Como funciona a alocação por ativo? Existe uma exposição máxima ou depende do valuation? Vocês fazem rebalanceamento? Ótima pergunta, tá, Jonatas? Como nós fazemos no nosso Sunufia, no nosso fundo de ações? Nós temos um percentual alvo para cada ação. Então, para o ativo A, eu quero ter 8%. Para o ativo B, eu quero ter 2%. Para o ativo C, pode ser que eu tenha 0,5%, só um pouquinho. E para o ativo D, eu posso ter 5%. Tá? Então, para cada ativo, a gente tem um percentual alvo. E à medida que os papéis vão andando, então, por exemplo, lógico que para nossa decisão de investimento, a gente olha, nós somos value investors aqui na Suno, então a gente olha sempre para a questão da empresa, né? Então, a empresa é boa, ela tem um modelo de negócio bom, o modelo de negócio está preservado? Se tiver, a gente tem a posição no fundo. E aí, como que a gente determina os pesos? Aí vai um pouquinho por momento de mercado, onde a gente entende que o momento de mercado, né, os drivers de valor são melhor para um determinado setor do que para outro, isso influencia no peso, assim como o próprio valuation, tá? Então, empresas que são, todas as empresas no fundo a gente considera boas. Aí pode ser por valuation, tá? Que é um pouco do que você colocou aqui na pergunta. Se eu tenho 2 empresas boas, uma mais barata que a outra, eu vou alocar um percentual maior na empresa mais barata, tá? Lógico que também mesclando um pouco com a visão de setor, tá? Então, um pouco de drivers de valor para o setor. E é importante destacar que a gente faz esse rebalanceamento por semana. Em que sentido? A gente faz, no máximo, meia troquinha. Então, por exemplo, finge que eu tenho um ativo que tem 2,5% e o outro também tem 2,5%. A gente só faz uma troquinha de 0,5% por 0,5% por semana. Então, eu vou tirar 0,5% do ativo B, ele vai passar a ter 2%. E vou colocar 0,5% no ativo A, ele vai passar a ter 3%. Você soma isso, né, meio com meio, dá 1%. A gente fez 1% de giro por semana. Multiplicado por 52 semanas no ano, então a gente faz mais ou menos 50% de giro do patrimônio do fundo por ano. Você vai falar, legal, mas isso é muito ou é pouco? O investidor médio na B3 faz 150%. Tá? Então, o investidor médio na B3 gira 150% do patrimônio dele. Então, a gente faz 1/3 do giro do mercado. Tá? Por quê? Para salvar custos. Então, isso aí salva custos de corretagem, custos de transação, e também torna a nossa alocação mais certeira e mais eficiente. Tá? Então, existe assim, um rebalanceamento sob essas condições que eu falei. Beleza? Deixa eu pegar mais algumas perguntas. O Marcílio, o Moacílio falou, boa tarde, estou assistindo de Connecticut, nos Estados Unidos, né? Boa, Moacílio, muito obrigado, hein? Legal, audiência dos Estados Unidos com a gente, bacana. O Jair falando de Tietê, São Paulo. Legal, Jair, obrigado, hein? Bom, aqui tem uma pergunta da Zilma. Eu já vou colocar a sua pergunta no final, tá, Zilma? Para poder responder sobre essa questão de se pode continuar investindo com a queda da Bolsa, tá? Eu já respondo a sua pergunta no final. E também já respondo a pergunta do Adiel, que ele fala sobre multimercados, tá? Então, fiquem aí que eu vou falar um pouquinho sobre Banco do Brasil, Petrobras e PetroRio, e aí eu já pego as perguntas de vocês, beleza? Então, pessoal, vou colocar na tela aqui para falar o Status Invest. Para quem não conhece, é um site muito legal.
em que você tem tudo ali sobre as empresas, né? Então você tem sobre BDRs, fundos, renda fixa, ações, qualquer coisa que você quiser, por exemplo, saber sobre o Banco do Brasil. Você digita o ticker lá ou escreve Banco do Brasil, você consegue acessar a página da empresa, consegue ver os indicadores de valuation, de rentabilidade, dividendos, payout, resultado, né? Então tem, balanço patrimonial, DRE, fluxo de caixa, tem tudo ali, tá? E eu queria começar aqui, acho que vocês já estão vendo ali, falando sobre PetroRio, tá? Vou dar um zoom aqui, acho que facilita aí. Então, antes só dando um contextozinho sobre a PetroRio para quem não conhece. A PetroRio é uma petroleira júnior que a gente chama. O que é isso? Uma petroleira júnior são empresas de menor porte, tá? Que investem normalmente em campos de exploração de petróleo em terra ou em águas rasas. Águas profundas é o pré-sal. E quem explora o pré-sal no Brasil é a Petro. Essas petroleiras júniores, elas tiveram uma subida grande nos últimos anos por conta do programa de desinvestimento que a Petro tem feito. Então a Petro tem focado em águas profundas, ela tem focado em águas profundas, que é o pré-sal, que tem um custo de extração mais baixo, enfim, o Brasil tem reservas muito grandes de pré-sal, então ela tem focado a exploração e produção dela dali. E hoje, só para vocês terem uma ideia, ela faz mais ou menos 3 milhões de barris dia, tá, de produção. Mais ou menos, 2.700, 2.600, quase 3. E esses campinhos que ela tem vendido em terra, que são campinhos menores, enfim, que ela não quer gastar muito tempo dela ali, produzem algo como 20 mil barris dia. Deixa eu até tirar a propaganda da tela aqui para vocês. Ela produz, esses campinhos menores produzem algo como 20 mil barris dia, 30 mil barris dia, que é muito pouco para o que a Petro tem de tamanho hoje. Então ela vai vendendo. E as petroleiras júniores compram esses campos, tá? E a PetroRio é uma delas, tá? E aqui falando um pouco da empresa, tá? Então deixa eu descer aqui para vocês verem. Você já vem aqui, né? Ó, nos últimos 12 meses ela teve 81% de valorização, então um papel que andou bastante. Hoje cotada aqui a R$38. Vamos descer aqui um pouco para os indicadores. Ó, quando a gente olha para os indicadores da Prio, a gente vê que é uma empresa. É sempre complicado olhar para múltiplos assim, tá, pessoal? Quando a gente fala de empresa de commodity. Então, normalmente aqui, o que a gente tenta olhar é um pouco mais a geração de EBITDA dessa empresa em função do preço da commodity, tá? Então, quando essa empresa gera de EBITDA e até de lucro pela variação do preço da commodity, então, preço-lucro e EV/EBITDA às vezes podem variar muito a depender do quanto a commodity varia, por exemplo, ao longo do ano. Aqui é muito mais questão de perspectiva do que a gente imagina para o preço daquela commodity e o que a gente imagina em termos de eficiência operacional para aquela companhia. Tá? E a Prio, nesse ano, até que vocês viram pela valorização que ela teve, se deu muito por conta de 2 fatores. Primeiro, pelo aumento da capacidade de produção dela, então ela incorporou novos campos. Hoje ela produz algo como 45 mil barris dia, tá? E ela surfou um preço de barril de petróleo, então para quem acompanha viu que o preço do barril do petróleo no ano subiu, então ficou em níveis de $100 o barril, 110. Para quem não sabe, a média histórica é mais ou menos 60, né? Então está acima da média histórica. Então, como ela aumentou o volume, também aumentou o preço, ela gerou um resultado muito forte. E toda a questão, tanto da Prio, como da PetroRecôncavo e da 3R, que são essas petroleiras júniores, passa pelo para frente, né? Então, o que tem no horizonte dessas empresas para frente? Nós estamos falando de um preço do barril do petróleo, que no nosso entendimento aqui na Suno Asset deve se manter mais elevado por um tempo, tá? Por mais que a gente ainda tenha, é possível, né, uma recessão global em alguns países, então nos Estados Unidos, possivelmente na Europa também, então uma desaceleração da economia, e se a economia desacelera, você demanda menos commodities, né? Porque a economia não está movimentando tanto, você não compra tanto commodities, o preço cai. Se o preço cai, é ruim para essas empresas. Mas mesmo diante desse cenário, hoje a gente está passando por um momento de oferta limitada do petróleo no mundo, tá? Então, a gente teve uma série de desinvestimentos no setor na última década, a gente tem níveis de estoques baixos, isso deve sustentar. A própria OPEP também já sinalizou que quer manter o preço do barril do petróleo mais alto, né, por um tempo. Então, esse preço do barril deve ficar alto ainda pelo ano de 2023, 2024, a gente entende que isso deve sustentar o resultado dessas companhias. Esse é um ponto. E o segundo é a revitalização dos campos que essas empresas compram. Então, lembra que eu falei que a Petro não colocava muita atenção nesses campinhos pequenos de terra?
porque ela não investia tanto, a PRIO, ela pega esse campo, revitaliza ele e extrai muito mais petróleo do que estava sendo tirado de lá sob a gestão anterior da Petro. Então, você tem um aumento no volume de produção. Então, a gente deve ter uma revitalização aí de campos da PRIO que vão aumentar em 50%, 60% o volume dela, tá bom? Além da incorporação de novos campos, claro, tá? Então, esse é um pouco da visão da PRIO, tá? Então, a gente entende que ainda tem também enfim, ela tem avenidas de crescimento, né? Ela tem drivers de geração de valor relevantes, aí, significativos para o curto e médio prazo, tá bom? Então, acho que PRIO é isso. Se vocês tiverem dúvidas, podem ir deixando aqui também nos comentários, que eu vou tirando as dúvidas para vocês, tá? Agora eu queria ir para falar, já que a gente está falando aqui sobre petróleo, vou falar sobre Petrobras, tá? Então, deixa eu colocar aqui na tela sobre Petro. Então, acho que Petro é uma ação um pouco mais polêmica quando a gente fala, né? Principalmente por conta de ela ser uma empresa estatal, né? Então hoje o controle da companhia é do governo federal. Isso já traz uma certa incerteza, né? Um certo risco para a companhia, justamente por conta do poder público, né? Enfim, ser o controlador da empresa, mas também tem outros fatores que podem influenciar a Petro, tá? Eu vou falar um pouco aqui sobre eles. Então, como eu falei, acho que eu já dei um panorama bem legal do que aconteceu aqui em 2022 com relação ao preço do barril do petróleo. Ele esteve bem alto, vou até colocar nos indicadores que vocês vão entender. Então, com o preço do barril de petróleo alto, a Petro foi capaz de gerar, vocês veem aqui no canto da tela, 69% de dividend yield, tá, pessoal? Então, ela pagou quase 70% do valor de mercado dela em dividendos. Enfim, é formidável, né? Assim, acho que é a maior distribuidora de dividendos, com certeza, que a gente tem hoje na Bolsa, por conta da operação, ou seja, de forma recorrente. Para 2023, o que nós temos? Com a alteração do governo agora, fica muita incerteza com relação ao que pode se dar, principalmente por conta do planejamento estratégico e da execução da companhia. Enfim, acho que a nova administração já se mostrou contrária ali à distribuição maior, por exemplo, de proventos e dividendos, já pediu também a revisão do plano estratégico da Petro que ela tinha feito para 2022, 2023, né, de 2023 a 2026. Então, enfim, já teve algumas alterações nesse sentido. Enfim, além de questões macroeconômicas com a Petro, que podem influenciar ela agora no ano de 2023. O que a gente enxerga, tá? Com a nomeação do novo CEO, então a Petro agora tem um novo CEO, que é o Jean Paul Prats. Enfim, ele tem uma longa carreira aí no segmento de exploração e produção de petróleo, né, de trabalhar com petroleiras, e foi um nome que agradou o mercado. Tá? Então o mercado, enfim, acho que depois dessa nomeação, o mercado entendeu que não vai ter uma alteração tão grande na forma como a Petro vai ser conduzida, da forma como ela já vinha sendo conduzida, né? Então a gente vai ter um certo carrego de estratégia de resultados para o próximo ano, né? O que a gente pode ver? Possivelmente pode haver uma diminuição dos dividendos, eu já vou voltar nesse ponto, e talvez uma nova política, um novo plano estratégico aprovado pela companhia, tá? E aqui um pouco do view nosso, tá? O que a gente entende aqui na Suno Asset para o papel. A Petro vem de um ano muito bom, então ela distribuiu aí, como eu falei, 70% do valor dela de mercado em dividendos, enfim, um resultado formidável. Ela tem desinvestido de vários campos, como eu falei, pequenos, né, que não eram tão proveitosos para ela, o que também gerou uma eficiência operacional. Isso deve se manter nesse último ponto para 2023 também, tá? E o que a gente está enxergando? Uma empresa que gera mais de 200 bilhões de fluxo de caixa operacional, tá? Então, assim, é um número muito grande por ano. Ela deve continuar gerando esse nível de fluxo de caixa operacional. E a gente enxerga pelo menos uma distribuição de 25% de dividendo para o próximo ano. Tá? Então, a gente está falando de uma empresa com 25% de dividend yield para 2023. A um nível de preço atual, em que a Petro se encontra, enfim, é uma geração... a gente está falando de uma renda fixa pagando 15% e uma distribuição para a Petro na casa de 25% ao ano, é mais de 10% do que a renda fixa paga. Tá? A gente entende que é muito difícil alterações, como eu falei antes,
na condução da estratégia da companhia no próximo ano e até para 2023, 2024, de uma forma tão radical como vinha sendo feito, tá, pessoal? Acho que às vezes existe um pouco uma certa um pânico ou euforia do mercado com relação a alguns pontos de que vai destruir de vez ou vai melhorar de vez. A gente entende que não é assim, então algumas coisas que são feitas devem continuar sendo mantidas. A própria distribuição de dividendos deve se manter ao nível de preço atual, pelo que ela vai distribuir na casa de 25% ao ano de dividend yield, é o que a gente entende. E é uma empresa que negocia a 2 vezes preço-lucro para 2023. Estou falando de uma empresa que negocia a 2 vezes lucro para 2023, tá? E 2 vezes EV/EBITDA, então o valor da firma inteira pela geração de lucro operacional dela, também de 2 vezes. Então, para a gente considera um valuation muito atrativo, tá? E por conta desse motivo a gente tem posição no fundo hoje, principalmente para o recebimento dessa geração de fluxo de caixa operacional e desses dividendos, e a gente entende que muito do risco está embutido no preço, tá? Por esse preço de 2 vezes lucro para 2023, a gente entende que tem muito risco colocado nesse preço, e por conta disso a gente tem a posição comprada no papel. Tá? Acho que esse é um pouco da visão geral que a gente tem, tá, para o case em 2023. A gente tem posição em Petro aqui no fundo. É um pouco disso que a gente enxerga. Não deve ter mudanças tão radicais na forma do plano estratégico, enfim, de gestão operacional da companhia. Ainda tem um carrego com relação a 2022 para 2023 na forma como ela é gerida. E a própria distribuição de proventos, por mais que não seja na casa de 70%, como foi em 2022, pode ter algo como 25% a 30% do valor de mercado atual dela distribuído, o que para a gente é bem atrativo. Então, por isso que eu falei, por esse nível de preço e essa distribuição de dividendos, a gente entende que é uma barganha muito forte. E além, como eu já falei na Prio, então a gente tem um preço do barril do petróleo que deve se manter em patamares mais altos, na casa de 80, 100 dólares o barril para 2023, o que ajuda a sustentar esse resultado dela. Tá bom? Deixa eu ver se tem dúvidas aqui. O Fábio Fernandes falou. Então ela está em uma boa entrada? Nós, desde o início do fundo, temos posição, tá, Fábio? Então, desde que a gente iniciou o fundo, a gente tem posição em Petro. Ela gerou um resultado muito bom para a gente desde 2021 para cá, mais de 1 ano e meio. E nesse momento nós estamos comprados. A gente continua comprados no papel, tá? Então a gente entende que, sim, aqui para os nossos cotistas, né, para a gestão do fundo, do nosso veículo, a gente entende que sim, é um momento bom para a entrada no papel e para a manutenção dele, por conta de todos esses motivos que eu já falei. Tá? Só falando mais um adendo, né? Lembrando que aqui eu falo em nome do fundo, tá? Então eu falo em nome da gestão do Sunufia e no que a gente faz para os nossos cotistas, tá? Para o nosso fundo. O seu perfil de investimento, enfim, né, os seus objetivos, a sua política de investimento pode ser divergente disso daqui que eu falo, até em questão de classes de ativos, de renda fixa, renda variável. Então isso não é uma recomendação de compra para você que está ouvindo aí do outro lado, tá? Aqui eu falo o que a gente tem feito para os nossos cotistas, na gestão do fundo. Bom, o Guilherme perguntou, vocês entraram pela primeira vez em qual preço? A gente entrou nela, o nosso preço médio nela é mais ou menos R$26, tá, Guilherme? Lá em julho de 2021, mais ou menos. Então, hoje ela está negociando, vamos pegar o preço exato aqui, ó. Se a gente vier aqui para cima, ela está negociando a R$24. Então, a gente tem um preço médio de 26, ela está 24, a gente perdeu um pouquinho ali no ganho de capital, só que a gente já ganhou 30% em dividendo em 2021, mais 70% em 2022, então a gente já fez praticamente todo o investimento, a gente recuperou em dividendos, tá? A gente praticamente recuperou o investimento inteiro. Acho que é isso, pessoal. Se vocês têm dúvidas ainda sobre PetroRio, sobre Petro, podem me mandando aqui que eu vou tirando a dúvida de vocês, tá? Senão agora eu já vou para Banco do Brasil, tá? Para falar sobre Banco do Brasil, que também é uma empresa estatal, né? Um dos grandes bancos brasileiros que a gente tem aqui hoje. Falar um pouco do que a gente tem de perspectivas para o banco também para 2023. Vou até colocar na tela aqui. Debas. Pronto. Como vocês podem ver, tá? Então, falando um pouquinho sobre o Banco do Brasil. Como eu falei, também, hoje o Banco do Brasil, só para vocês terem grandes números na cabeça, tá? Ele tem mais ou menos 80 milhões de clientes hoje. Ele tem uma carteira de crédito de quase 900 bilhões de reais. Né?
presente em todo o território nacional, enfim, acho que todo mundo aqui conhece o Banco do Brasil, e de poder público, né? Então, assim, ele é uma empresa controlada pelo governo federal, pelo Estado. O que também suscita algumas dúvidas nas pessoas, principalmente quando a gente tem trocas de governos, né? Ah, vai ser bom, vai ser ruim? Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso. Passando um pouco para vocês o contexto do Banco do Brasil. Em números, tá? Vou até descer aqui para vocês entenderem. O Banco do Brasil, alguns números vão saltar aos olhos aqui. A gente está falando de um banco que tem um dividend yield de 11,60, tá? Então 11 a 12% de dividend yield. Então o Banco do Brasil nos últimos 12 meses pagou quase 12% do valor de mercado dele em dividendos, tá? Quando vocês olham para o preço-lucro, a gente vê que o Banco do Brasil, ele gerou no ano de 2022, tá? É a projeção, tá? Em 2022 ele deve gerar algo como 30 bilhões de lucro líquido, que é um nível Itaú, tá? É um nível de par privado, como o Itaú, que é um player premium ali no segmento. Então ele gerou um resultado muito forte e distribuiu grande parte desse resultado na forma de dividendos, como vocês podem ver, com quase 12% de dividend yield. Tá? E acho que o número que mais salta aos olhos ali é o PVP. Tá? Para você avaliar bancos, é muito interessante você avaliar PVP, preço sobre o valor patrimonial. Por quê? O valor patrimonial nada mais é do que o patrimônio líquido por ação. Você pega o valor do patrimônio líquido e divide por ação. Então você compara quanto que é o preço da ação pelo valor patrimonial dela, quanto é o valor de mercado pelo que ele tem de patrimônio líquido. Hoje dá 0,67, então 2/3. O valor de mercado hoje do Banco do Brasil é 2/3 do que ele tem no patrimônio líquido, que é muito representativo para um banco, né? Então, um banco, todos os lucros retidos deles vão para... Todas as empresas são assim, né? Mas na contabilidade de bancos, eles retêm muito lucro líquido e levam para o patrimônio líquido para engordar essa conta. Então, a gente está falando de um banco que negocia apenas 2/3 do que ele tem de valor no PL, tá? No patrimônio líquido, o que é bem atrativo. Quando a gente fala de pares privados, como Itaú, Bradesco, Santander, eles negociam na casa de 1,3, né, 1,3, 1,2, 1,4. A gente está falando de 0,67 para o Banco do Brasil. Bancos estatais sempre negociam com desconto para pares privados, mas esse é um desconto muito excessivo no nosso entendimento, porque o Banco do Brasil tem gerado de resultados. Né? Outros pontos importantes de destacar. O ROI do Banco do Brasil, vou colocar aqui para baixo, vocês vão ver. Ele tem um ROI de quase 18%. Esse é um nível de ROI de pares privados também. Então, hoje o Itaú tem um ROI na casa de 18%, o Banco do Brasil um 18%, o Bradesco, o Santander acho que estão até um nível abaixo agora, um pouquinho abaixo. Então, a gente está falando de um banco estatal com um ROI elevado, então ele gera uma rentabilidade sobre o patrimônio líquido dele elevada, negociando apenas 3 vezes lucro, com 12% de dividend yield, quase 30 bilhões de lucro líquido, e um índice de eficiência em custos, tá? Então ele tem um índice de eficiência em custos, você pega os custos dele, divide pela receita, né? Ele tem um dos melhores índices de eficiência em custos, ele tem o melhor, na verdade, hoje no Brasil. Até quando você compara com pares privados, como Santander, Itaú, Bradesco, o do Banco do Brasil é melhor. O que é surpreendente quando a gente fala de um banco público, né? Mas sim, o do Banco do Brasil, ele é melhor, tá? Ele tem um índice de eficiência em custos melhor. Além de ele ter uma carteira de crédito mais protegida, tá, pessoal? O que isso significa? Hoje, mais ou menos um terço da carteira dele está dividido entre pessoas físicas, crédito agro e crédito para PJs, né, para pessoas jurídicas, para empresas. Créditos agro e pessoas jurídicas são mais seguros. Primeiro porque eles têm garantia, eles são colateralizados. Então, enfim, no caso de um default, né, de um calote, no termo mais popular, ele consegue recuperar isso via valor da garantia. Né? Então, são créditos com garantia mais protegidos. A gente está falando de 2/3 da carteira de crédito de um banco em segmentos que são mais seguros. E a carteira dele de pessoas físicas é muito concentrada também em consignado, que é um dos créditos mais seguros que tem, digamos, porque você já desconta direto na folha o valor do financiamento. Né? Então, enfim, o banco consegue coletar de forma mais fácil. Então, ele tem uma carteira de crédito mais segura e isso se reflete nos índices de inadimplência dele. Hoje, ele tem também um dos menores índices de inadimplência entre instituições financeiras no Brasil. O índice de inadimplência dele é menor que a média do sistema financeiro nacional. E para 2023, a gente deve continuar a ter um carrego nesses resultados, tá, pessoal? Então, por mais que você tenha uma alteração, inclusive já foi anunciado, né, uma nova CEO no Banco do Brasil,
Então, por mais que você possa ter uma alteração na forma como o banco é tocado, enfim, né, na forma como, como a sua operação é tocada, até enfim, por ser uma outra, né, um outro management, mas o carrego desses resultados, né, o carrego dessa operação deve continuar a ser levado para 2023. Né? E, com isso, a gente tem hoje, nas nossas contas, né, o Banco do Brasil negociando a 3 vezes lucro para 2023, o que é, enfim, é praticamente de graça, né? Assim, é realmente uma barganha, 3 vezes lucro, e a gente estima um dividend yield próximo a 12%, 13% também para 2023. Tá? Então, a gente está falando de um banco com toda essa alocação de capital que eu falei para vocês aqui, né, com essa carteira de crédito, com esse nível de inadimplência, enfim, super confortáveis, negociando apenas 3 vezes lucro, então um banco inteiro, o valor de mercado dele vale só 3 vezes o que ele dá de lucro em um ano, e 12% de dividend yield, tá? De pagamento de dividendo. Por isso, esse também é um banco que a gente gosta e a gente tem posição hoje no Sunufia, tá? Então, hoje, nós estamos também posicionados, assim como em Petro, nós também estamos posicionados no Banco do Brasil, na carteira do Sunufia. Justamente para poder, quem sabe, né, pegar uma expansão de múltiplo, porque esse múltiplo é muito baixo, mas também o recebimento desse fluxo enfim, de dividendos que ele tem para distribuir no próximo ano, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que eu já acabei respondendo um pouco do que a Zilma falou, né? Se compensa comprar mais cotas do Banco do Brasil. Acho que, enfim, eu já respondi aqui em nome do fundo, né, Zilma? A gente hoje tem posição em Banco do Brasil, desde o início do fundo, lá em julho de 2021. A gente tem posição, hoje nós continuamos tendo, então nós estamos comprados no papel. Então a gente entende que sim, é um momento bom de alocação pelo preço, mas lembrando, como eu falei no anterior, né, que isso não é uma configuração, não é uma recomendação de compra para você, né, porque o seu perfil de investimento, enfim, os seus objetivos, até a sua política com relação a classes de ativos entre renda fixa e renda variável podem ser diferentes daquela aqui do fundo, né? Então a gente fala em nome da gestão do fundo, né, dos cotistas. Então aqui a gente está comprado sim em Banco do Brasil ao preço atual, tá bom? Deixa eu só pegar aquelas 2 perguntas que eu tinha deixado para trás, que eu falei que eu ia responder. Só pegando aqui, o Planeta Matemática mandou, está falando de Manaus. Legal, pô, legal, muito legal, Planeta Matemática, obrigado, hein? Falando de Manaus. O J3 Padaria falou, sou de Machadinho do Oeste. Legal, muito legal, J3. Valeu aí, hein, pela participação e pela audiência. E eu falei que eu ia pegar a pergunta justamente da Zilma. Ela falou, você acha que compensa continuar investindo com a queda da Bolsa? Comprei uma put para proteger minha carteira. Fiz bem? Zilma, a gente entende que hoje, eu não estou com o gráfico aqui, tá? Mas a gente sempre disponibiliza ele nas nossas redes. A gente está em um dos melhores momentos para você entrar em Bolsa na história. Por quê? Você tem que ter um pouco do pensamento contrário, né? Então, quando a Bolsa cai muito, normalmente abrem-se muitas boas oportunidades em papéis bons, em empresas boas, né? E hoje a gente está num nível de preço baixo. Então, quando a gente olha o índice preço-lucro do Ibovespa, né, do mercado como um todo, né, então quanto que é o valor de mercado hoje da Bolsa Brasileira, dividido pelo quanto ela dá de lucro? Está 8 vezes mais ou menos, tirando Petro e Vale, né, que são empresas de commodity que negociam a múltiplos menores, então tirando Petro e Vale, só as outras empresas. Está 8 vezes. Isso é mais de 2 desvios padrões abaixo da média. Então, na média, a Bolsa Brasileira negocia na casa de 11, 12 vezes lucro. É a média histórica até hoje. Tá? A gente está falando de 8 vezes hoje. O que isso significa? Que os preços estão muito minguados, estão muito baixos. Claro que dentro de uma bolsa barata tem ativos ruins. Assim como numa bolsa cara também tem ativos ruins. E numa bolsa barata você tem ativos bons e numa bolsa cara você tem ativos bons. A gente sempre vai nos ativos bons, independente da bolsa cara ou da bolsa barata, e a gente tenta selecionar, dentro desses ativos bons, aqueles que têm a melhor relação de risco e retorno. Então, por mais que a bolsa está cara, mas onde que eu consigo ter uma relação risco-retorno melhor? Onde ainda tem espaço para um crescimento? E hoje, que a bolsa está barata ainda, então a gente seleciona aqueles papéis. E tem muitos hoje que são empresas realmente muito boas. Hoje a gente tem 40 posições no fundo, para vocês terem ideia, como o nível de preço hoje está atrativo. Então tem muita coisa negociando a um preço realmente muito bom e várias empresas boas, tá? Por quê? Justamente por isso. Então, com a queda da Bolsa, abriu muitas oportunidades. Então, a gente aproveitou o momento para entrar em várias posições, também para aumentar a posição em vários papéis que a gente gostava, que estava um pouquinho mais caro. A gente aproveitou a queda para entrar.
Então, um pouco desse pensamento contrário, tá? Quando você tem uma queda na bolsa, normalmente isso abre muita oportunidade. E aí que você, enfim, sabendo selecionar os ativos, e aí por isso que a gente fala, o trabalho de gestão, né, enfim, de investimento, ele realmente é difícil e toma tempo. Então, se você não tem experiência, às vezes, ou não tem tempo para poder investir por conta própria, você pode delegar isso para um gestor. Então, você investe no fundo e nós, aqui da gestão, vamos fazer esse investimento para você. Né? Você coloca o seu dinheiro no fundo, a parcela que você quer ter exposta a ações do seu patrimônio, vai cair aqui no fundo o dinheiro e a gente vai fazer essa alocação, a gente vai cuidar do seu patrimônio, né, dos seus recursos para você, tá? Investindo aqui em ações. Então, a gente vai selecionar os melhores ativos que a gente entende da bolsa, onde tem o maior potencial de valorização, de apreciação, também com os riscos controlados, ou seja, com os menores riscos, tá? É justamente isso que a gente faz aqui na gestão do fundo e que tem refletido naquele desempenho histórico que a gente tem superior ao Ibov. Né? Então, a gente tem conseguido manter um nível de retorno satisfatório, né, quando comparado com o retorno de mercado, tá? E proteção de carteira sempre faz sentido, claro. Então, se você quer fazer um hedge, muitas vezes, para poder diminuir um pouco o risco, faz bem sim, tá? Hedge, às vezes, é um pouquinho que você coloca na carteira, pode custar um pouquinho, mas ajuda a proteger a carteira também. E pegando a pergunta aqui, deixa eu ver se tem mais alguma para o final. A Zilma perguntou, e quais seriam essas empresas boas? São essas que a gente tem no fundo hoje, Zilma. Então, vou citar alguns exemplos para você. Né? Então, o Banco do Brasil, por exemplo, é uma empresa que a gente entende hoje, que a relação risco-retorno, então, o que a gente pode ganhar hoje no fundo, no papel, é mais do que ela tem de risco de perder, tá? A mesma coisa para a Petro, a gente entende que o que a gente vai ganhar com essa posição é mais do que o risco que a gente tem de perder. E temos outras posições que normalmente a gente fala em live aqui, tá? Então, cada live a gente traz normalmente um papel diferente, a gente gosta bastante de Boa Safra, sementes, enfim, temos posição também em Irani, que é uma empresa produtora de papelão ondulado, papel para embalagens e outros, como eu falei, a gente tem 40 posições hoje, são essas empresas que a gente mais gosta, tá bom? O Anielson mandou, sou de Pirituba, Paraíba, manda um alô para mim. Alô, Anielson, tudo bem? Valeu, hein? Valeu pela audiência aí, pela participação. O Fábio falando, obrigado pela live, São Paulo, falando daqui de São Paulo. Legal, boa. Obrigado, Fábio, eu que agradeço. E só pegando a última dúvida, antes de encerrar, o Fábio falou, quando pego um fundo, eu recebo o dividendo? Fábio, sua pergunta é muito boa, tá? Existem dois tipos de fundos. Você tem fundos abertos e fundos fechados. Qual que é a diferença entre os dois? Um fundo aberto, você consegue, você não encontra ele na bolsa, tá? Ele não vai ter um código. Então, por exemplo, quando você pesquisa uma ação, ele tem um código. Quando você pesquisa um fundo imobiliário, ele tem um código. Né? Então, você digita o código, acha ele lá no home broker, acha ele na bolsa, você compra ele. Né? Um fundo aberto não funciona assim. Você não vai encontrar ele no ambiente de bolsa. Você vai encontrar ele na prateleira de fundos das corretoras. Então, quando você vai, por exemplo, se você tem conta na XP, na Orama, no Banco Inter, na Guide, enfim, todas as corretoras de mercado, C6, normalmente elas têm uma aba que chama fundos de investimento. Você entra lá, tem uma lista de vários fundos. Tá? Se você digita, ali ficam os fundos abertos. Então, você digita, por exemplo, Suno-FICFIA. O Suno-FICFIA é um fundo aberto. Você digita por Suno-FICFIA nas corretoras onde ele está disponível, tá? Aí você vai encontrar lá. Hoje ele está disponível na XP, por exemplo, no Banco Inter, tá? São duas das corretoras em que ele está. Na Ativo Investimentos você também encontra. No BTG, via assessor de investimentos, você também consegue acessar ele. Aí você digita lá, Suno-FICFIA, vai aparecer. Aí você clica em investir. Aí você vai conseguir aplicar diretamente no fundo. Essa é a diferença de um fundo aberto para um fundo fechado. Fundo aberto você acha lá na prateleira de fundos, você digita o nome dele, encontra ele e investe diretamente dele. E se você quiser resgatar no futuro, você resgata diretamente dele, tá? Isso é um fundo aberto. Um fundo fechado é um fundo imobiliário, por exemplo. Então, ele vai ter um código que você pesquisa lá na B3. E por que ele é fechado? Você não consegue aplicar e nem resgatar diretamente do fundo. Se você quer entrar naquela posição, você vai ter que ir lá na bolsa e comprar a cota de alguém, entendeu? Ou vender para alguém, se você quiser sair da posição. Então, ele é um fundo fechado nele. E você só consegue entrar ou sair da posição se comprar ou vender a cota no ambiente de bolsa. Tá bom? Então, o Suno-FICFIA você encontra na prateleira de fundos de investimento das corretoras, e não fundo aberto.
Fundos imobiliários, por exemplo, são fundos fechados, que aí você vai negociar na bolsa. E sobre os dividendos, o Sunufia, ele não distribui os dividendos. Então, todo ganho que o fundo tem, então, por exemplo, a gente teve um ganho, a gente comprou uma ação por 100, vendeu por 150, a gente ganhou 50%. A gente não vai distribuir esse ganho, a gente vai reinvestir no próprio fundo. Tá? É a mesma coisa, tá, pessoal? É importante que vocês saibam que isso é a mesma coisa. O retorno para o cotista é igual. Aqui a diferença é que você está distribuindo e está indo para o cotista, e o outro você está reinvestindo na própria posição. De uma forma ou de outra aqui, o cotista ganha aqui pela distribuição e aqui ele ganha porque esse valor está sendo reinvestido de volta, tá? É a mesma coisa. Os fundos abertos, ele reinveste o dividendo, e isso ajuda a turbinar o ganho no longo prazo, já tem vários estudos que mostram isso, né? Enfim, vários gráficos. Quando você reinveste os dividendos de uma ação, enfim, né? Você turbina os rendimentos no longo prazo, e o fundo fechado, que é um fundo imobiliário, ele vai distribuir esse rendimento para você, tá? Então, aqui no fundo de ações, a gente nada mais faz do que pega o retorno e já reinveste dentro do próprio fundo. O fundo imobiliário vai distribuir. Dá igual, tá? O retorno é igual para o cotista. Tá bom? São só formas diferentes de reconhecer esse retorno, tá bom? Mas ele não vai distribuir dividendos. A gente vai reinvestir ele no próprio fundo. Boa. Aí o Ivan mandou, tamo junto, Ribeirão Preto, São Paulo. Valeu, Ivan. Legal, falando de Ribeirão. O Lierte falando, excelente live, falando de Ritápolis, Minas Gerais. Legal, muito obrigado. Acho que é isso, pessoal. Então, a ideia aqui, acho que até estiquei um pouquinho a live, ela vai ficar gravada aqui, então quem quiser voltar depois e ver o que a gente falou aqui sobre Banco do Brasil, sobre PetroRio, sobre Petrobras, vai ficar gravado. A gente também falou um pouco sobre o Sunufia, que é o nosso fundo de investimento em ações. Falamos um pouco sobre mercado, então tudo vai ficar gravado aqui, vocês vão poder conferir depois. Queria agradecer vocês aí pelo tempo, pela audiência, pela participação aqui no chat, nos comentários. Foram várias dúvidas ótimas, vários comentários muito legais. Muito obrigado. Fazendo só aquele disclaimer final para vocês, né, de que tudo que a gente falou aqui não configura uma recomendação de compra específica para você. Aqui a gente está falando em nome do fundo, né, da gestão do fundo, enfim, dos nossos cotistas, né, de como a gente gere o fundo. E queria agradecer vocês mais uma vez aí novamente pela participação e pelos comentários. A gente se vê aí na próxima live, beleza? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.